Nós vamos conversar com o doutor Edilberto Pontes. Ele é presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará agora, em razão da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, vai cuidar também da fiscalização de todo o dinheiro público das 184 prefeituras do Estado. Antes, ele cuidava apenas da fiscalização dos recursos públicos manuseados pelo Estado do Ceará. Eu pergunto, doutor Edilberto, por que se é, mesmo recebendo todo o pessoal que foi do Tribunal de Contas dos Municípios, está preparado para essa nova missão? Sim, está preparado, tenho convicção de que está preparado. E a principal razão que vejo que o Tribunal está preparado é exatamente porque os servidores do Tribunal de Contas dos Municípios, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, que são muito qualificados, ingressaram nos quadros do Tribunal de Contas do Estado. Então isso dá uma tranquilidade para todos nós do Tribunal de Contas do Estado de que será plenamente possível. Claro que haverá uma fase de transição, é natural, até quando duas empresas privadas se fundem, né, há uma fase de transição, de adaptação, porque os sistemas são diferentes, a cultura organizacional é diferente, haverá uma fase de transição, que é natural. Mas tenho convicção de que depois dessa fase de transição, nós teremos um controle externo, um Tribunal de Contas muito mais forte, muito mais equipado, muito mais preparado, porque se utiliza muito esse termo hoje, de sinergia, não é? Tanto o conhecimento do Tribunal de Contas dos Municípios, quanto o conhecimento do Tribunal de Contas do Estado, será somado. E essa soma não é que 1 mais 1 é 2, é 1 mais 1 acaba dando 3, 4, porque exatamente tem externalidades. É o conhecimento de um mais o conhecimento de outro, que gera muito mais do que a soma dos dois, simplesmente. Então, tenho convicção de que, apesar desse processo ser um processo difícil, há uma transição, é natural que haja, mas que no final teremos um controle externo, um Tribunal de Contas muito mais forte. Nessa semana, o Tribunal de Contas do Estado emitiu uma nota dizendo do compromisso com a continuidade da fiscalização e julgamento das contas. Hoje, o senhor já tem uma avaliação de como estava se dando esta fiscalização e se o senhor tem um projeto de alterar esse sistema de fiscalização, modernizando mais ainda, tornando mais eficiente, ou continuará como está? Não, sem dúvida, nós queremos melhorar e muito. Porque nós temos uma estratégia de curto prazo, uma estratégia de médio e uma estratégia de longo prazo. A estratégia de curto prazo é que as coisas pelo menos continuem, não é? A fiscalização dos municípios, que na verdade já estava bastante prejudicada por conta de restrições várias que o TCM vinha enfrentando, orçamentárias em outros campos, já estava bastante prejudicada, mas retomar essa fiscalização, esse controle sobre as prefeituras, sobre as câmaras de vereadores, enfim, sobre os municípios, que é dever constitucional do Tribunal de Contas. Então, essa é a estratégia do curto prazo. Continuar, pelo menos no padrão que estava, no padrão superior, porque vai ser retomado. Agora mesmo, no segundo semestre, já vamos fazer uma grande auditoria na área de resíduos sólidos. Não é? Vamos retomar as auditorias regulares, que estavam paradas também por conta de dificuldades orçamentárias, operacionais do TCM, isso está sendo retomado. Não é? Isso é no curto prazo. E no médio prazo? Isso no médio prazo é todo esse processo de modernização que estamos fazendo no TCE, já há alguns anos, intensificando nos últimos 2 anos, com o projeto Ágora, o uso intensivo de tecnologia da informação, de métodos estatísticos, trazer isso também para a fiscalização dos municípios. Não é? Tudo isso que está se usando hoje, por exemplo, controle de riscos, gerenciamento de riscos, porque como os recursos são escassos, os recursos são limitados, nós temos hoje no Tribunal de Contas dos Municípios, o extinto que veio de lá, na área FIM, em torno de 120 auditores, pessoas que estão na área FIM do Tribunal. No Tribunal de Contas do Estado, um número parecido com esse. Então, temos aí 240 auditores na área FIM. Não é? Ora, nós temos 184 municípios no estado do Ceará, mais do estado inteiro. Quer dizer, um pouco mais de um auditor para cada município. É um número muito pouco. Não é? Se olhar claramente, é muito pouco. Se é pouco, e hoje as limitações orçamentárias são grandes, não dá para aumentar muito isso, apesar de considerar que o Tribunal de Contas seja subdimensionado, mas não dá para aumentar muito isso, como é que você tem que fazer? Os auditores têm que ter altíssima produtividade. Como é que tem alta produtividade? Sendo altamente treinados, usando técnicas modernas. Agora mesmo vamos começar quarta-feira um curso novo de auditoria, que estamos chamando de Auditor do Século XXI. Vamos começar esse curso.
de auditoria, exatamente com essas novas técnicas de estatísticas, as modernas técnicas de auditoria do século XX, que estão sendo utilizadas nos tribunais de fronteira, não só no Brasil, mas no mundo, o Tribunal de Contas da União Europeia, o Tribunal de Contas da Holanda. Eu mesmo visitei esses tribunais de contas e aprendemos vários métodos que eles estão usando, várias coisas que estão usando e estamos trazendo para cá. Então, eu acho que esse espírito de modernização, de maior produtividade, maior qualificação, que a gente tem que trazer também para a fiscalização dos municípios. Na nota do Tribunal de Contas do Estado, você fala em priorizar as ações preventivas. O que significa, então? Isso é muito, muito interessante, porque quando se julga o conta irregular, muitas vezes o tribunal tem que fazer isso, não tem jeito. Chegou, examinou as contas, e as contas são irregulares, há uma série de problemas, há um débito, há um dano ao erário e tudo mais. Mas é claramente uma solução não ótima, uma solução não eficiente. Por quê? Porque para recuperar aquele débito, você vai olhar a quantidade, a pura débito. Quanto é que você consegue recuperar? Muito pouco. O tribunal apura o débito, aí vai para a dívida ativa, a PGE tenta executar, mas não consegue, porque o dinheiro da corrupção se perdeu, ou se perdeu no desperdício, ou se perdeu na corrupção, o sujeito já gastou o dinheiro, já dispersou. A dificuldade de recuperar. Vai gastar mais ainda para tentar recuperar. Exato, vai gastar mais para recuperar. Então, é muito pouco eficiente. Claro que tem que fazer, quando não tem jeito, faz, porque aí o sujeito vai para a conta irregular, ele pode se tornar inelegível, mas é uma solução não ótima. Qual é a solução ideal? Qual a solução? É um controle que atua antes de acontecer, que examina as licitações todas, antes delas acontecerem, que encontra irregularidade, que faz fiscalização em loco, que evita que o problema aconteça. Como se diz, antes que o leite derrame, você vai lá e atua. Eu acho que esse é o tribunal forte. Quando vejo um tribunal com uma quantidade enorme de contas irregulares, às vezes não tem jeito, é aquilo mesmo. Mas é um controle que chegou tarde. Olha, já derramou o leite. Tá bom, vamos julgar irregular a conta. É obrigação do tribunal fazer isso. Mas o ideal, que se espera, é que seja um tribunal que atue antes, que evite que aconteça. E para fazer isso, como é que se faz? Com alta tecnologia, com inteligência, com muito planejamento, com auditoria de ponta. É assim que se faz. E é isso que a gente está tentando, estamos caminhando com muita energia para fazer. O setor de TI, o TCE é avançado. Você já conhece do TCM, dá para acompanhar o ritmo do TCE, aliás, eu só tenho um TCE, dá para acompanhar o ritmo que via sendo desenvolvido lá? É isso que nós estamos analisando. Aparentemente, realmente, eles estão com algumas dificuldades na parte de equipamentos, alguns investimentos precisarão ser feitos, não é? Mas serão investimentos, não é gasto. Agora mesmo, nós compramos, no ano passado, há pouco tempo, um equipamento, custou R$1 milhão, um sistema americano chamado SAS, um sistema de controle de fraudes e tudo mais. Na primeira auditoria que nós fizemos, usando esses equipamentos, conseguimos uma economia de R$10 milhões, que cruzamos só numa Secretaria de Saúde, acumulações ilícitas. O máximo de acumulação que pode ter são 2. Encontramos pessoas com 3, com 4, com 5, com 6. Só com isso, houve uma economia de R$10 milhões, 10 vezes o equipamento. Então, isso é investimento. Investir em tecnologia, em modernas técnicas, é algo que dá resultado efetivo. Já estamos sentindo isso na pele. Tem uma outra auditoria com esse sistema que estamos fazendo, não só na Secretaria, agora em várias, ampliando isso para várias. O que a gente está calculando que é uma economia por baixo de 50 milhões. É algo que ainda está na fase embrionária, não estou nem divulgando em detalhes, mas a gente está calculando que vai ser uma economia de pelo menos 50 milhões por conta da utilização desse moderno sistema. O que é a assistência técnica aos prefeitos e a nota faz referência? O Tribunal de Contas dos Municípios ele tem uma tradição muito grande, inclusive ele surgiu nessa linha, lá na década de 50, como... O nome inicial era Assistência Técnica Municipal. Então, pois é... A CTM. Isso. Então, essa assistência técnica, eles mantiveram, como é da tradição deles, da origem deles, eles têm lá um grupo de 8 servidores, salvo engano, que presta consultoria, nossa, consultoria não é bem a palavra, presta assistência técnica, vamos dizer, usar o termo, para gestões municipais. Então, o gestor lá está com uma dúvida para fazer uma licitação. Ora, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso usar essa modalidade de licitação? Se eu não posso? Será que desse jeito está errado? E aí, o tribunal tem essa tradição, tem 8 pessoas lá que, por telefone e por e-mail, eles ficam respondendo essas perguntas, esses questionamentos. De acordo com o que o tribunal já decidiu, isso aqui o tribunal já decidiu que pode, desse jeito pode, desse jeito não pode. E isso é muito bem, pelo que eu sei, é muito bem visto pelas administrações municipais. Só com essas restrições todas, estava funcionando só até 2 horas da tarde.
Uma das primeiras providências que nós fizemos, olha, isso vai até 17 horas, como sempre foi. Então já estendemos o horário até 17 horas. Isso é a primeira relação entre o administrador do município com o próprio Tribunal de Contas do Estado. Essa aproximação benéfica, ela não pode se tornar nociva. É interessante, qualquer coisa pode ser boa e ruim, né? Depende do ângulo que se faz, depende da dose que tem. Se diz que a diferença entre o veneno e a dose, e o remédio e a dose. Então, quer dizer, é uma tradição antiga que o TCM tem e é algo muito bem avaliado. Agora tem que ter uma certa série de cuidados, né? Separar a área de fiscalização da área de assistência técnica, tem que ter o cuidado, são outras pessoas, não é o mesmo grupo que faz isso. Não é? Tem que ser feito com bastante impessoalidade para que não haja uma confusão. Mas eu acho que bem administrado, e parece que isso era bem administrado, eu acho que isso pode sim. Aquela história, o tribunal não tem que ser só um tribunal repressivo, não é? Hoje se exige muito isso, olha, um tribunal também que oriente, que seja pedagógico. Muitas vezes, claro que há pessoas que chegam ali com aquela finalidade de realmente desviar recurso, a finalidade do jeito é realmente desviar, é roubar, claro que tem pessoas que são assim, mas muitos não chegam com esse espírito, chegam com o espírito cheio de sonhos, querendo realizar, querendo melhorar as coisas, e tem dificuldades. Nós sabemos que as burocracias dos municípios, em maior parte, são burocracias, mesmo no Estado, quer dizer, imagina os pequenos municípios, incipientes, que a burocracia muitas vezes não é tão preparada, não tem acesso a tantos cursos, a uma legislação que muda o tempo inteiro, que é sofisticada. Então, quer dizer, se o tribunal puder, de alguma forma, ajudar a orientar, claro que evitando que haja promiscuidade, que haja um excesso enfim, que os setores se misturem, mas puder orientar, acho que é uma boa iniciativa. Essa tem a Escola de Contas também, que promove cursos para os gestores municipais, para os gestores estaduais, orientando como é que o tribunal está agindo, uma nova lei que surge, uma nova lei de convênios, lá o tribunal oferece curso, tanto à distância como presencial. Enfim, eu acho que essa é um papel que o tribunal tem, não só ser punitivo, não só ser fiscalizador, mas procurar também orientar, procurar também ajudar, de alguma forma, as gestões, tanto municipais quanto estadual. Doutora Guilherme, realmente está muito cedo ainda para fazer avaliações mais eficientes, mas como é que está se dando hoje a interatividade entre servidores que vieram do Tribunal de Contas para o TCM? Como você falou, ainda está muito cedo, né? Nós procuramos receber da melhor forma possível. Dizer que são muito bem-vindos, serão tratados como servidores do TCE, não haverá diferenciação nenhuma. Nosso objetivo é esse, é ser um corpo só, não há por que ter diferenças na continuação. Mas é claro, Edson, que no começo é uma fase de adaptação, né? Até no casamento é assim, o começo é uma fase de adaptação. Então, tem culturas organizacionais distintas, métodos de trabalho distintos, vai ter um período de adaptação. Mas eu tenho certeza que, muito em breve, eu acho que esse é o espírito da maior parte, todos vão estar felizes na nova casa, entendendo que aquela casa ali é o local que vai acolhê-los, onde eles vão poder se desenvolver profissionalmente, que é uma instituição mais forte do que era antes, e que terá mais oportunidade de crescimento profissional. Enfim, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que isso acontecerá num espaço de tempo muito curto. Embora todos sejam servidores concursados, nós podemos até dizer que temos 3 níveis de servidores. Temos servidores realmente que trabalham ali na ponta, né? São os auditores, né? E temos procuradores. Esses dois outros, auditores e procuradores, já estão mais engajados, menos? Como é que eles estão? Sim, também, quer dizer, já foram divididos, né, já foram distribuídos os processos foram distribuídos por 12, na verdade, os 6 conselheiros mais os 6 auditores, que são os conselheiros substitutos. Os procuradores também já foram designados para as respectivas câmaras que vão atuar. Isso é uma novidade, os auditores receberem processos iguais aos conselheiros. Isso. No estilo TCM, era assim? Eu não sei exatamente como é que era a estrutura deles lá. Realmente parece que houve alguma modificação ao longo deste ano lá. Mas no TCE sempre foi assim. Os substitutos, né, os auditores, os concursados, eles recebem os mesmos processos, é dividido igualmente entre conselheiros titulares e os auditores, que são os conselheiros substitutos. Então, quando fizemos agora a distribuição dos processos, foram divididos por 12, por 6 conselheiros titulares e 6 substitutos.
Isso nem em todos os lugares do Brasil é assim, mas isso eu sou um defensor desse modelo, que é o modelo que o TCU segue, porque aumenta a densidade técnica dos tribunais de contas. Quer dizer, você tem 6 relatores que vieram diretamente do concurso público, não é? Então isso, juntando com a experiência, com o conhecimento dos conselheiros titulares, que muitos tiveram outras experiências também igualmente positivas, alguns vieram da política, outros foram secretários de Estado, experiências muito importantes, juntando essa experiência técnica, qualificação técnica, técnicos altamente preparados, vieram do TCU, vieram de várias instituições, concurso muito disputado, geralmente tem uma vaga, tem 2, então um concurso muito disputado, pessoas muito qualificadas. Junto a essa experiência, técnicos altamente qualificados, com homens experimentados que vieram da política, que vieram como secretários de Estado, então você forma um colegiado muito forte. Então, sou um defensor desse modelo. Acho que o modelo forma realmente um colegiado tecnicamente denso e, ao mesmo tempo, com as ponderações que devem existir, não é? Porque os cuidados que devem ter com qualquer tipo de instituição que tenha responsabilidades elevadas. Doutor Edgar, e o ânimo dos conselheiros? Os conselheiros trabalhavam com um número X de processos. 100 processos para cada um, 500 processos para cada um. Hoje vão trabalhar com 1.500, 2.000 processos. Qual é o ânimo? Eu acho que, em regra geral, todos têm muita consciência do dever. Não é? É como um dever. Isso aqui é como não há escolha. Quer dizer, quem tinha competência de decidir, a Assembleia Legislativa, decidiu. Então, cabe aos conselheiros, cabe a todos nós, encarar isso como um desafio, como um trabalho, como uma obrigação e tocar isso em frente. Até as pessoas, eu faço uma pequena analogia, não sei se é muito adequada, mas é como se chegasse num hospital, numa maternidade, uma menina de 13, 14 anos lá, 9 meses de gravidez. E aí chegou a obstetra, cabe a obstetra fazer o quê? Dar lição de moral na menina, na família da menina? Não, cabe fazer o parto, não é isso? Então o nosso papel é esse, quer dizer, foi decidido por quem tinha competência de decidir. Nosso papel qual é agora? Fiscalizar, julgar as contas, exercer em plenitude essa função. E outra coisa, isso também não é nenhum mistério, afinal de contas, os nossos vizinhos não são assim, Pernambuco é assim, o Rio Grande do Norte é assim, a Paraíba é assim, o Piauí é assim, o Brasil afora todo é assim, quer dizer, a responsabilidade do Tribunal de Contas é tanto a fiscalização estadual quanto municipal, então será algo, claro que terá uma adaptação, terá uma transição, mas isso será encarado com naturalidade, eu não vejo maiores dificuldades. Doutor Gilberto, o Tribunal de Contas do Estado trabalhava anualmente com um parecer sobre uma conta de governo. E agora vai trabalhar sobre 185 contas de governo. No Tribunal de Contas dos Municípios, são muitas contas de governo atrasadas. Já há alguns anos que não receberam parecer. Como fazer com que esses pareceres sejam emitidos ano a ano? Mas essa é uma bela questão, por isso que a gente tem que modernizar muito, né? Esse projeto Água, por exemplo, no nosso mesmo tribunal, não só o parecer prévio, mas as contas de gestores, tem contas lá atrasadas também no nosso tribunal. A gente deu uma acelerada muito grande, mas mesmo assim permanecem algumas contas. Hoje temos um gargalo grande lá, hoje no Ministério Público de Contas, e acaba sendo, tem acho, mais de 400 contas lá. Mas enfim, por isso nós estamos modernizando. A questão toda é olhar as experiências bem-sucedidas. Outro dia eu estava conversando com o presidente do TCE de São Paulo. Ele estava dizendo o seguinte, olha, não tem nenhuma conta, eles, quando chega, por exemplo, 2016, de 2015, chegou em 2015, não tenha sido julgado em 2016. Nenhuma conta, e lá são mais de 500 municípios, tanto do Estado quanto municípios. E eu digo, como é que vocês fazem isso? É isso, quer dizer, eles têm um sistema muito moderno de julgamento de contas e conseguem julgar todas. Eles dizem que eles têm um pacto entre eles, ninguém sai de férias e recesso, enquanto não julgar tudo. Eu acho que esse é o caminho. Olhar o que quem outros fazem, nós não seremos os primeiros, não vamos inventar a roda. Por exemplo, São Paulo, que são mais de 500, eles conseguem fazer com apenas 7 conselheiros. Por que a gente não vai fazer também? Acho que a gente consegue fazer, mas tem que modernizar, não é? Tem que olhar as modernas técnicas. É isso que a gente está caminhando. E é isso que a gente está caminhando no TCE agora. O projeto Ágora, que nós somos entusiastas dele. O projeto Ágora é um projeto de modernização da prestação de contas, né? Das prestações de contas, no caso estadual. Na continuação, vamos estender isso para os municípios. Os gestores, agora, em vez de mandar os processos, não mandam mais em papel, nem mandam eletronicamente, porque mandam até eletronicamente, a prestação já é eletrônica, mas é em PDF. Em PDF não adianta, porque aquele dado não é manipulável, você não faz cruzamento de dados. É mesmo que ser papel, só o papel que está na tela. É a mesma coisa, às vezes é até pior.
Nessa forma... Pois é, exatamente. Mas na prática não agiliza nada, muito pouco. Talvez economize árvore, desse tipo de coisa. Mas do ponto de vista de agilidade, do procedimento, agiliza muito pouco. O projeto Ágora é para automatizar tudo. Boa parte das análises serão feitas, já mandou a prestação de contas, aquele em números, o próprio sistema já faz todo um monte de cruzamento e já aponta um pouco, lembrando um pouco da Receita Federal, a prestação de contas. Sempre faço essa analogia com a prestação de contas que a gente faz todo ano para a Receita Federal, né, do imposto de renda. É um pouco isso, você manda uma série de dados, ele lá ele faz os próprios cruzamentos, o tribunal é que produz o sistema, entrega cada gestor. O gestor lá já vai ter, como na Receita Federal, olha, você não pode mandar não, faltou isso, faltou aquilo. Então ele já só pode mandar depois que foi tudo preenchido. Chega lá no tribunal, o tribunal vai fazer os cruzamentos. E aí com aqueles cruzamentos automáticos que são feitos, eu só vou olhar um pedacinho daquilo tudo, porque uma série de coisas que antes era feito manualmente, análise por análise, o próprio sistema já... Então economiza um trabalho enorme, não é? Dos auditores, já foi economizado um trabalho enorme. E também vai ser um trabalho muito grande dos próprios julgadores. Então acho que é por aí, acho que esse é o caminho da gente conseguir julgar muito mais a tempo. Hoje o senhor administra todos os servidores do tribunal numa sede só, ou eles estão divididos nas duas sedes? A sede antiga do TPM e a sede do TCE? Hoje estão nas duas. Porque na verdade, impossível, eu convido qualquer um que quiser verificar isso, nós, lá no Tribunal de Contas do Estado, absorvemos 400 pessoas. Não tem espaço. Não tem espaço físico para lá. Hoje, talvez, nós poderíamos ter, talvez, ter uns 50 pessoas a mais, se apertasse bastante. Seria impossível a gente ter isso. É ideal, então, ter duas sedes, porque a emenda que foi aprovada, ela trouxe todo o patrimônio, e a sede faz parte do patrimônio, do TCM para o TCE. O ideal é ter duas sedes, talvez não seja ideal também, porque é 1 hora de distância, você vai ter para integrar o sistema de uma sede para outra, tem uma série de complicações. Mas o fato é que hoje é impossível. Então, isso é uma daquelas questões de médio prazo, são importantes, mas não são urgentes. Não é? Urgente hoje é você continuar a fiscalização, assegurar que nada vai ser prejudicado, ao contrário, que as coisas que estavam paradas sejam retomadas. Mas isso é algo que não é urgente, que estamos pensando, mas ainda não temos ainda uma resposta. Está sendo analisado, estudado o assunto. O senhor tem prazo para apresentar um projeto da nova lei orgânica? Já começou a discutir isso? Já tem alguma ideia de alguma inovação nela? Ou não há necessidade de inovações? Já estamos discutindo as grandes temas. Ainda não sentamos ainda para bater o martelo, né? Porque tem um tempo até razoável, são 3 meses. Então, mas já estamos discutindo. E a ideia é sempre essa, olhar as experiências bem-sucedidas, aqueles tribunais que conseguiram boas leis orgânicas, que realmente funcionam bem, e aplicar, né? Porque a nossa, basicamente, o que ela é, a nossa lei orgânica aqui? Ela foi a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, que foi adaptada ao Estado do Ceará. Quase todos os tribunais seguiram esse caminho. Então, eu entendo que ela está em dia, ela não é uma lei que seja necessário grandes modificações, não é? Porque ela é, mais ou menos, vou chamar uma cópia, mas é uma adaptação da lei orgânica do Tribunal de Contas da União, que tem competências semelhantes ao TCE, né? Só que na esfera federal. Então, eu acho que isso não vai ser motivo de grande mudança. Talvez um ponto ou outro que realmente cause um pouco mais de dificuldade, é uma oportunidade da gente modernizar agora. Nós falamos só em prefeitura, mas o tribunal também acompanha o trabalho das câmaras municipais. Isso. Os gastos das câmaras municipais. Você tem alguma ideia sobre isso ou continua como se... Não, exatamente nessa linha, de observar, fazer o gerenciamento de risco, onde é que tem maiores riscos, onde é que tem maiores problemas. Não é? Toda essa linha de modernização do tribunal, de técnicas de auditoria moderna, de uso de estatística, de uso de técnicas de gerenciamento de risco, se aplicada a todos os gastos que são feitos, quer seja em câmaras de vereadores, quer seja em prefeituras, em secretarias estaduais. A ideia é essa. Essas associações, por exemplo, associações de prefeitos, associações de vereadores, já procuraram? Sim, a Associação dos Prefeitos, a APREST, esteve lá no tribunal, eu não os recebi porque estava doente nesse dia, mas o vice-presidente, estava da presidente, o Dr. Roden, os recebeu, e segunda-feira está marcado, segunda-feira próxima agora,
com o presidente da União dos Vereadores do Ceará. Também vou recebê-los. Sempre serão muito bem recebidos no tribunal. Acho que temos todo o interesse em ter um melhor entendimento, um maior diálogo. Acho que é obrigação das instituições dialogarem o máximo possível. Quer dizer que, então, nós podemos ficar tranquilos com relação à fiscalização dos gastos das administrações públicas. Porque se fala muito em desordem, né? Podemos ficar tranquilos. Sem dúvida, Edson. Eu acho que aquela história, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Aquela frase lá que é atribuída a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era o símbolo da UDN, né? Era o slogan da UDN. Mas, enfim, o fato é que nós estamos trabalhando muito, o Tribunal de Contas está trabalhando muito, tentando se modernizar. Esse processo já começou há um bocado de tempo. É um trabalho duro, um trabalho árduo, um trabalho de todo dia. Mas é fundamental a cooperação da população, não é? Se fala muito do controle social, isso é muito importante. Tanto é que lá nós temos a ouvidoria, recebemos denúncias, as pessoas estamos intensificando muito e temos o maior interesse nisso, no maior contato possível com a sociedade. Por isso que o tribunal, o tempo inteiro, ele afirma e reafirma que está aberto à sociedade, que está... eu recebo todo mundo que quer falar comigo, basta marcar uma audiência, chegar no tribunal, eu estiver lá, recebo. Enfim, a gente tem maior interesse em se aproximar. Fomos ao interior, agora mesmo fomos a Tauá, fomos a Quixadá, vamos a Juazeiro do Norte, vamos a Sobral. São viagens exatamente que chamam, exatamente para aproximar. A gente chama a sociedade organizada, chama a Câmara de Vereadores, chama secretários, chama estudantes, para, olha, venham conhecer o Tribunal de Contas, é isso que a gente faz, isso aqui que a gente deixa de fazer. Nesse intuito, vocês podem contactar o tribunal dessa forma. Esses são os limites do tribunal. Então, a gente tem intensificado muito isso. E a última, acho que tinha mais de 300 pessoas lá em Tauá, por exemplo. Tem sido muito bom. E a ideia é exatamente essa. Como diz a música, está onde o povo está, quer dizer, onde está a sociedade. A maior parte do cearense mora no interior, não é em Fortaleza. Então, o tribunal também tem que fazer um esforço enorme para se deslocar para o interior, para ouvir as pessoas, ouvir o cidadão que mora no interior, não só em Fortaleza. Então, é nessa linha. Muito obrigado pela sua entrevista e nós estamos prontos para ajudar o trabalho da instituição. Muito obrigado, Edson. É um prazer falar com você e o tribunal está sempre à disposição, sempre às ordens. É sempre um prazer. Mais que prazer, é a nossa obrigação comunicar o que estamos fazendo, portas abertas para a imprensa. É um prazer e obrigação. Muito obrigado.